E aí, pessoal? A nossa análise de hoje vai partir de um problema clássico de viagens, daquelas dores de cabeça logísticas que quase todo mundo já teve, para terminar numa revelação profissional super profunda sobre o futuro da inteligência artificial na criação de software. É, literalmente ver como a tecnologia pode transformar aquele planejamento chato do dia a dia em uma inovação incrível. Vamos lá! Bom, a nossa rota hoje é bem direta. Vamos passar rapidinho pelo desafio logístico da viagem, conhecer a solução chamada Europa 2026, mergulhar na criação com IA, ver o design, os resultados práticos e fechar com o que isso significa para o futuro do desenvolvimento. Seção 1. O desafio da viagem. Para a gente entender o tamanho dessa solução, precisamos primeiro dar uma olhada no quebra-cabeça logístico absurdo que os desenvolvedores Bruno e Eduarda enfrentaram. Olha só esses números para ter uma ideia do escopo. Foram 29 dias de viagem, 8 países europeus diferentes, 10 cidades. Uma jornada dessa magnitude passa longe de ser só um passeio tranquilo, né? É uma operação estrutural pesada. Acompanhar cada detalhezinho exige uma gestão de dados massiva. O problema é que depender daquelas anotações perdidas no celular não funciona. E-mails arquivados, um monte de PDF espalhado, ficar caçando código de reserva, horário de trem e check-in de hotel no meio da viagem só gera ansiedade. É o tipo de coisa que consome um tempo precioso que deveria ser gasto aproveitando as férias. E aí que entra a seção 2, a solução, o Europa 2026. Essa dor de cabeça gigantesca inspirou a criação de um hub centralizado, uma aplicação web feita sob medida para unificar absolutamente tudo dessa viagem. Dá só uma olhada em como isso ficou. Aqui a gente tem uma aplicação de página única super ágil. As 10 cidades e os 8 países estão aí organizados num painel visualmente impecável. Tem até marcadores verdes avisando o que já foi visitado. Sabe aquela bagunça de dados? Desapareceu. Tudo virou uma interface super moderna e fácil de usar. Seção 3. Desenvolvido com inteligência artificial. E aqui a coisa fica muito boa. O fascínio desse projeto não é só o que ele faz, mas o como. A ideia foi testar aquele conceito de vibe coding, ou seja, usar um agente de inteligência artificial para escrever todo o código a partir de prompts em texto. Sim, a IA fez o trabalho pesado, com base nas informações da viagem. Essa linha do tempo é de cair o queixo. Tudo começou na conceituação e nos prompts. Depois a IA gerou o código e o resultado final foi esse aplicativo 100% funcional. O tempo total, 1 dia e meio. É sério. Em 36 horas, uma solução completa que levaria semanas para ser programada do zero estava pronta para ser usada na prática. E o mais impressionante, a IA não entregou um HTML básico e sem graça. Ela montou um ecossistema robusto. Estamos falando de React 19 e TypeScript 5.9 para a lógica. Tailwind CSS para o visual, integração pesada com OpenStreetMap via Leaflet para os mapas e até suporte nativo a português e inglês. Uma stack tecnológica completíssima, criada quase num estalar de dedos. Seção 4. Funcionalidades e design. Vamos dar um zoom nessa interface para comprovar a qualidade do que foi gerado. A transição entre o modo claro e o modo escuro prova que o sistema de design é muito maduro. Tem até aqueles efeitos de glass morphism, sabe? Aquelas caixas translúcidas que deixam tudo com uma cara premium. O sistema ajusta a paleta de cores, as sombras e as fontes de forma super fluida. Nada quebra. A parte de navegação também é um espetáculo. De um lado, a integração com o mapa traça a rota exata entre cidades europeias. Do outro, uma linha do tempo super inteligente. É um cronograma rigoroso que calcula o tempo exato de deslocamento de um aeroporto para o hotel, por exemplo, uma logística pura, visual e eficiente. E aquela parte burocrática, chata, resolvida também. Essa aba centraliza todos os documentos, separados por viajante, passaportes, identidades, certificados de vacinação, tudo a um clique de distância. Imagina um alívio na fila da imigração da Europa, sem precisar ficar buscando e-mail velho ou contando com a internet lenta do aeroporto. Fantástico, não é? Agora, olha a sacada de design aqui. Em aplicativos pessoais, expor os dados financeiros ao mostrar o projeto para outras pessoas é sempre um problema. Mas com um único clique, nessa função de privacidade, o sistema mascara instantaneamente todos os valores de voos e hotéis. É uma solução elegante e super simples, que protege as finanças dos desenvolvedores na hora de compartilhar o portfólio de forma pública. Seção 5. Os resultados na prática.
Claro, o app funcionou maravilhosamente bem durante a tour na Europa, mas o grande pulo do gato foi transformar essa necessidade de férias num caso técnico real. Esse experimento de final de semana virou um estudo de caso profissional de altíssimo nível. Foi compartilhado no LinkedIn, publicado no GitHub e serviu para mostrar para toda a comunidade como o uso da IA pode dar um baita salto na produtividade de quem desenvolve software hoje em dia. É um projeto de uso pessoal, gerando impacto e reconhecimento profissional enorme. O que nos leva à nossa última sessão, o futuro do desenvolvimento. Afinal, o que a gente tira de lição prática dessa experiência toda? Ficou muito claro que existe uma dualidade gigantesca aqui. Para criar protótipos rápidos, botar um MVP no ar em tempo recorde ou fazer ferramentas de escopo menor, a IA é um divisor de águas absoluto. Mas, por outro lado, para sistemas corporativos gigantes e supercríticos, aplicar isso sem supervisão rigorosa é um risco e tanto. São cenários de uso bem diferentes. Tem uma frase do desenvolvedor que resume muito bem esse sentimento. Não me senti confortável não conhecendo todo o código que está por trás. Isso é uma certa vulnerabilidade. É o clássico problema da caixa preta. Confiar cegamente numa arquitetura montada inteiramente por uma inteligência artificial pode se tornar um passivo de segurança assustador a longo prazo em projetos complexos. E isso deixa a gente com uma reflexão provocativa no final. Nessa nova era em que as ferramentas escrevem sozinhas o código das nossas ideias, será que o verdadeiro valor de quem trabalha com tecnologia não vai mudar? Em vez de simplesmente escrever o sistema, a habilidade essencial não passa a ser auditar, entender e validar a arquitetura que a IA cospe pra gente? Pois é, parece que quanto mais a máquina constrói, mais vital fica o nosso papel humano de saber avaliar essa fundação. Fica a reflexão. Até a próxima.